Graças a Deus, temos a oportunidade de nos reunir mais uma vez aqui no canal Em Família para estudar a Palavra de Deus através do guia da lição da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo para participar desse estudo conosco. Nós estamos dando sequência à lição número 12, uma adoração, né? Falando da adoração, uma adoração para toda a vida. E nesta quinta-feira, 21 de março, nós temos um tema também, que é quando Deus não se agrada de sacrifícios. Nós vamos aprofundar esse tema e já te convidamos para participar desta classe. Você pode usar o campo dos comentários aí para deixar suas opiniões, sua participação. Não se esqueça também de curtir esse vídeo, é muito importante para apoiar o canal, apoiar esse ministério. Se inscreva, compartilhe com seus amigos e aproveite esse estudo. Nós estamos chegando ao final dessa semana com a graça de Deus. Vamos orar para dar continuidade ao nosso estudo. Oremos. Santo e eterno Deus, graças te damos, bom Pai, por nos dar a condição de mais uma vez nos reunirmos para estudar a tua palavra. Obrigado por essa semana, pelas lições aprendidas e pela certeza de que tu nos capacita para viver essas lições e esse aprendizado, meu Deus. Te pedimos mais uma vez a presença do Santo Espírito, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, então o nosso estudo desta quinta-feira começa com a pergunta número 8. Acompanhe aí conosco a leitura. Leia os salmos, e aqui nós temos três salmos, né? O salmo 40, o 50 e o 51. E faz a seguinte pergunta: que questão importante esse texto aborda? Por que, às vezes, Deus não se agrada dos sacrifícios que ele prescreveu em sua palavra? E aqui nós ainda temos uma referência de Êxodo, capítulo 20, verso 24. Então, faça a leitura, né, dessas referências. Nós escolhemos aqui a referência do Salmo 50, os versos 14, 16 e 17. O Júnior vai ler para nós, para a gente deixar uma sugestão de resposta. Muito bem, então vamos acompanhar juntos essa leitura. Nós temos 3 versículos para nossa leitura do capítulo 50. Começamos com o versículo 14. Ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Nós seguimos para o versículo 16. Mas ao ímpio, Deus diz: de que lhe serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança? Se você odeia a disciplina e rejeita as minhas palavras, é a sequência do versículo 17. Muito bem. Então vamos deixar aqui como sugestão de resposta para a pergunta a seguinte: Deus não se agrada desses sacrifícios porque não partem de um coração sincero e convertido. Nós começamos o estudo dessa quinta-feira trabalhando a compreensão que Deus não se agrada de alguns tipos de adoração, alguns tipos de sacrifício. E a lição mostra que, assim como alguns profetas, vários salmos também condenam várias formas de adoração, várias formas de sacrifício. E por quê? Se foi Deus quem estabeleceu essa forma de adoração, os sacrifícios, a lição traz a resposta para isso. Diz aqui: as razões para tal repugnância têm a ver com a distância fatal entre a adoração e a espiritualidade. A pessoa que vai adorar a Deus, fosse na época lá da nação de Israel, seja na época hoje, precisa ter esse ato de adoração precisa brotar de uma relação espiritual com Deus sincera, uma relação que esteja de acordo com as orientações de Deus. Isso mesmo. E a lição aprofunda esse tema, fazendo essa aplicação para os nossos dias, né, Pai? Trabalhando conosco essa unidade entre a adoração exterior e o sentimento verdadeiro interior, né? Que vai no coração, aquele que só Deus conhece. A autora trabalha isso dizendo que a expressão externa da adoração e a motivação interna correta
devem estar em unidade, né? Deve ser uma coisa só. E ela vai dizer que os rituais se tornam mais importantes, muitas vezes, do que a própria experiência de se relacionar, de se aproximar de Deus. Então, quando acontece essa desconexão entre um coração sincero, entre um interior transformado e essa adoração, os rituais, as tradições passam a ganhar mais importância do que a comunhão com Deus. E isso, né, Júnior, é muito importante para nós hoje. Nós temos todo um ritual, nós temos toda uma orientação de Deus para adorá-lo. Nós guardamos o sábado, nós não comemos certas coisas, não vestimos de certa maneira. Então, essas coisas precisam ser fruto do nosso relacionamento com Deus, um coração rendido a Deus. E assim nós chegamos no estudo na pergunta número 9. Leia João, capítulo 4, verso 23 e 24. E a autora faz a seguinte pergunta: a que Jesus chamou a atenção nessa passagem que se encaixa exatamente com as advertências dos salmos mencionados na lição de hoje? E nós vamos pedir ao Alexandre que leia esse texto para nós deixarmos aqui uma sugestão de resposta. Muito bem, vamos à leitura então. João capítulo 4, verso 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Verso 24. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, como a nossa sugestão de resposta a essa pergunta, nós vamos deixar o seguinte: Jesus disse que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Muito bem, finalizando o nosso estudo de hoje, a autora ela vai fechar aqui o nosso assunto falando que os sacrifícios não eram suficientes no caso do povo, né? Para nós hoje, trazendo para a nossa realidade, nós podemos colocar como adoração. Nós temos hoje várias formas de adoração e nós temos que tomar esse cuidado, como já foi dito aqui, né? Essas formas de adoração, elas não são suficientes se não forem acompanhados do arrependimento, né? De um coração sincero, como nós já falamos aqui. Inclusive, a lição, ela também cita no Evangelho, no Novo Testamento, Jesus identificou esse mesmo problema nos líderes espirituais da época, de que o coração deles estavam longe. Diz aqui, né, Mateus capítulo 15, verso 8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, o chamado aqui do salmista e a lição que nós devemos tirar para nós hoje é que realmente ao adorarmos a Deus, essa adoração possa partir de um coração arrependido, um coração sincero e fiel a Deus, né? Um relacionamento diário com Deus, isso possa gerar frutos, e esses frutos serão esses atos de adoração.